Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, porque é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse tema aí, o que é estresse, tá? Aqui no vídeo, no canal, geralmente nós estamos falando de artigos, né, questões pontuais e tal, e muitos desses artigos falam sobre estresse psicológico, estresse na imunidade, estresse no sistema endócrino, estresse na alimentação por, né, comer por conforto, né, alimentação de conforto. E sempre fica essa questão, né? Então, tem esse capítulo de livro, que é desse livro aqui, né? Stress Challenge in Immunity in Space, quer dizer, desafios do estresse e imunidade no espaço. Né? Então, fala vários. E lá tem esse capítulo que eu achei bastante interessante. Né? Então, ele começa justamente com essa questão do que é o estresse, que é uma palavra extremamente usada, talvez uma das palavras mais usadas do mundo, mas só que cada um tem uma ideia dela. Né? Então, tem a questão, geralmente muitas das pessoas usam a ideia, estou estressado, você tem um contexto negativo, mas tem a ideia do estresse bom, que é aquele estresse, né, eu preciso estar estressado, que é um desafio que vai me tirar desse marasmo, dessa inépcia, dessa falta de atitude, vai me colocar para frente, né, vai fazer eu crescer. E tem o estresse ruim, que seria o que a gente está falando, né? Então, cada um tem uma ideia, né? Se você pensar em fisiologicamente com o estresse, muitas vezes também quando vai explicar o estresse, tem a questão dos hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, só que existiam muitos outros mediadores do estresse, e eu vou mostrar aqui para vocês que eles se interregulam. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia do estresse, né? É, o que é, então, falando já um pouco desse entendimento aí da palavra do senso comum, mas senso comum ele é bem complicado, porque você pode ter uma situação de estresse, a gente vai ver que pode ser positiva em termos de gerar adaptação, mas podem gerar adaptações negativas, né? E o que depende disso? A ideia que a gente usa também, muito a palavra homeostase, mas muitos pesquisadores não gostam dessa palavra, vou mostrar por quê. Aí vem a questão de alostase, carga alostática ou sobrecarga alostática, tá? Então, vou falar um pouquinho dessas coisas aí, né? Então, a primeira coisa ele fala, né, que o órgão central do estresse, claro que é o encéfalo, vamos dizer, o cérebro e tudo mais está lá dentro, né, porque ele não só determina o que é ameaça, então, nesse contexto aqui, já vai ficando claro que quando a gente pensar em estresse, é algo que está envolvido com cognição também, né? Porque aqui está embutido nesse capítulo, depois a gente vai fazer um outro vídeo onde eu vou falar essa questão da história da separação, do estudo fisiológico, do estudo psicológico do estresse, mas aqui está embutido já a questão de que há uma interpretação, né? Então você tem que conscientemente ver aquilo, interpretar aquilo e ver quais são os seus recursos para lidar com aquilo, e a gente vai ter aí os diferentes tipos de diagnóstico, né? Que eu vou mostrar para vocês se é, vamos dizer assim, um estresse positivo, se é um estresse tolerável ou se é um estresse assim não tolerável, né? Um estresse ruim, um estresse extremamente agressivo, tóxico, né? Vamos dizer assim, que é o termo que a gente vai usar. Então, o cérebro, ele é algo central porque ele determina o que é ameaça e determina as respostas fisiológicas comportamentais a essa ameaça, né? E é claro que essa situação aí vai depender também de experiências prévias que o indivíduo teve, daí essa questão do cognitivo, né? Para entender o que é estresse, o que não é estresse. Quer dizer, se você vai, sei lá, numa luta, ainda que seja uma luta de MMA, se você é um novato, você tem um grau de estresse. Talvez se você é um cara experiente, campeão, está mais confiante, você vai ter outro grau de estresse, tá? Então, é claro que também, além disso, tem a questão dessa interpretação, tem questão genética, né, diferenças individuais, por exemplo, estilo de vida, né? Então, qualidade da dieta, exercício, abuso de substâncias, tudo isso vai gerar a sua resposta ao estresse. E aí, quando a gente fala de estudo, então, primeira coisa, a gente pode olhar essa imagem aqui, né? Então, você teria aí um estressor ambiental, alguma coisa que te provoca uma situação, e o seu cérebro vai fazer o quê? Ele vai perceber esse estresse, né? E efetivamente vai ter uma resposta comportamental para lidar, superar com esse estresse. É claro que aqui a gente está falando que a percepção vamos dizer assim, não só a percepção sim, mas assim, depois da percepção, o diagnóstico que vai ser feito, o appraisal, né, a avaliação que vai ser feita desse estresse, vai depender muito aqui das diferenças individuais que a gente está falando agora, né? Experiência, genética, né, estilo de vida. Então, essas diferenças individuais que vão influenciar essa percepção e também a resposta fisiológica que você vai ter. Então, o cérebro vai perceber, depois vai ser então, a percepção que ele vai ter,
a resposta tem a ver também com as diferenças individuais, ele vai perceber isso e vai desencadear uma resposta, vamos dizer assim, comportamental. Isso vai ter efeitos fisiológicos, né, que nem eu falei agora, nesses hormônios classicamente de estresse, que são muito falados, cortisol e as catecolaminas, embora não sejam os únicos. Isso aí, eu não falei ainda, isso vai ter uma coisa que eles chamam de resposta alostática. Vou explicar rapidinho depois para vocês, que vai ter uma adaptação, isso vai gerar uma carga alostática. Basicamente, a diferença, aí eu vou falar, mas basicamente a diferença entre o termo homeostase e alostase, né? Então, que ele fala aqui nesse trabalho, assim, a ideia do termo homeostase, ela, quando foi proposta, ela não estava considerando ela fica muito simples, ela não considera, por exemplo, que existem diferentes respostas ou diferentes mecanismos para lidar com o estresse, vamos pensar assim, né? Então, aqui no vídeo, usando essa explicação do autor, ele fala que a homeostase, então ele considera aqueles mecanismos que mantêm, assim, né, os básicos, assim, que mantêm os parâmetros, como pH, ele fala, né, como pH, pressão do oxigênio, glicemia, né, sais, minerais, ou seja, aqueles fatores que são fundamentais para a vida e que são mantidos sempre constantemente com correções muito sutis, né? Então ele chama isso de homeostase, ou seja, sempre existe isso. Porém, às vezes, existem mudanças que são muito grandes, segundo ele, né? Ele fala que existem essas mudanças muito grandes que você não consegue, então, né, você não consegue lidar com elas. Então ele fala que ó, a homeostase é a estabilidade de um sistema fisiológico para manter a vida, né? Então, usado nesse capítulo para coisas como pH, temperatura, tinha esquecido, concentração de glicose, taxa de oxigênio, né? Realmente essenciais para a vida. Já a alostase é a estabilidade, inclusive a alostase é atingir o equilíbrio pela mudança, né? Significa atingir a estabilidade por meio da mudança. Então, a alostase significa atingir a estabilidade por meio de mudança, ou seja, o processo que suporta a homeostase. Então, a alostase dá suporte à homeostase, ou seja, são os diferentes mecanismos que vão ajudando a homeostase. Então, a homeostase tem que manter, aí tem os mecanismos, né? Por exemplo, pensa assim, tem o pH ali dos tampões circulantes, que ajudam a manter o pH, mas às vezes uma mudança muito grande de pH leva você, por exemplo, a ter que ativar o sistema respiratório para hiperventilar, por exemplo, para contrair esse pH. Então, enquanto esse mecanismo do tampão, o tampão celular, o tampão circulante, vamos pensar assim, seriam a homeostase, a alostase seria a ativação de mecanismos neurais, humorais, seriam os endócrinos, né? Imunológicos, para fazer, vamos dizer assim, o apoio dessa homeostase. Só que aí a questão que ele leva a entender, então, homeostase, sistemas que são essenciais à vida, alostase, sistemas que mantêm esses sistemas essenciais em equilíbrio, né? O problema é que diferentes atividades, então, vamos imaginar, diferentes estressores vão gerando, vamos dizer assim, ativações do mecanismo de alostase. Então, a ideia é que você, a priori, tá, embora ele não fale isso, né, fica subentendido que você tem uma certa capacidade de acúmulo com isso. Então, por exemplo, ele fala muito aqui no artigo sobre, vamos dizer assim, a questão do envelhecimento e a sobrecarga de alostase. Então, o que ele fala assim, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo. Frequência cardíaca e pressão arterial são mantidas, né? Então, você tem ali, as catecolaminas ajudam você, por exemplo, a levantar da cama, né? A subir um lance de escada, a falar num vídeo, né? Uma performance musical. Já, só que isso é uma coisa sutil, né? Então, tem um sistema que ajuda, é uma coisa sutil, porque se a pressão arterial e a frequência cardíaca ficarem cronicamente altos, você vai acabar tendo problema como formação de placas de ateroma, e vai ter um AVC, um infarto. Então, olha só, qual é a ideia aí? Você tem o sistema da homeostase que mantém certas coisas, né? Aí a alostase vem dar suporte, por exemplo, aumentando a categolamina. Só que esses aumentos, esse ajuste da alostase, ele tem que ser feito para resolver o problema e depois parar, diminuir, promover a adaptação e pronto. Se ele fica cronicamente ativo, né? Então, catecolamina, porque a gente está falando, ajuda a aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso é legal. Mas o indivíduo começa a ter uma falha cardíaca, por exemplo, no quadro de insuficiência cardíaca. Aí você vai ter uma hiperatividade, por exemplo, via sistema simpático, via sistema renina-angiotensina, isso vai ficar crônico, né? Então, isso aí vai começar a gerar uma sobrecarga de alostase, ou seja,
o mecanismo da alostase não desliga ou não resolve o problema adequadamente. Então, você tem a homeostase, que é o sistema vital da vida, a alostase, são vários sistemas fisiológicos que ajudam a manter esses parâmetros aí, que tem pouca flexibilidade de mudança, e quando muitos sistemas, né, estão fazendo alostase, vamos dizer, estão cobrindo mudanças ambientais, eles acabam se sobrecarregando, você tem uma sobrecarga alostática, ele fala. Inclusive, ele cita bem o exemplo do envelhecimento. Ele fala que à medida que nós envelhecemos, a tendência é nós termos sobrecargas alostáticas. Por quê? Porque os seus sistemas vão ficando mais fracos, qualquer estresse ambiental vai ter um impacto maior. A gente pode pensar também já nas pessoas que têm doenças crônicas, né? Então, imagina assim, eu sou obeso, diabético e hipertenso, aí eu pego uma gripe. Então, quer dizer, meu sistema holostático está todo ali com sobrecarga para lidar com a questão da glicemia alterada, da pressão alterada, né, da minha sobrecarga vamos dizer assim, de gordura que eu tenho, e aí vem mais uma gripe, né? Então, eu vou ter um limite a isso, vai gerando uma alostase, né, uma sobrecarga, né, em termos alostáticos. E claro que se isso não for, vamos dizer assim, resolvido, vai dar um problema. Se você pega um indivíduo jovem, ele vai ter uma reserva, uma capacidade disso, mais velho, outro. Inclusive, eles mostram, né, que há uma tendência, por exemplo, de estresse crônico, né? Estresse crônico, então, seria uma sobrecarga de alostase crônica. Tem uma tendência aí de você acabar, como é que se diz? Envelhecendo, né, mais rápido. Então, eles sugerem isso através pelo menos aí uma associação que eles observam de estresse crônico com diminuição de telômero em animais e seres humanos, tá? Então, aí fica claro, né, o que é a homeostase. Esse conceito de alostase, ele foi criado, né? Ele foi criado porque o pessoal achava que a questão da homeostase não refletia essa flexibilidade, essa adaptação, porque quando foi feito, a ideia era manter os parâmetros constantes, mas não estava ali, entre aspas, prevista a questão de adaptação, de mudar os valores do set point em termos de adaptação. E aí os caras colocam a ideia de alostase como um conceito mais dinâmico, inclusive pela questão vamos imaginar assim, né, da questão da homeostase, não explica muito bem a questão do estresse. Bom, o estresse ruim, né? Na alostase fica mais fácil, né? A alostase, se eu vou lá e faço exercício, isso vai me gerando de forma de intensidade, dosagem controlada, isso vai me gerando uma adaptação, ou seja, eu tenho uma sobrecarga né, aumento a minha alostase, vou tendo uma sobrecarga, mas isso passa porque eu descanso, eu durmo, isso gera adaptação, é diferente. Então, esses conceitos, pelo que foi exposto, entre aspas, aí, originalmente nos conceitos iniciais da homeostase, não ficava muito claro. Daí a questão da holostase, né? E aí ele explica, por exemplo, não era muito vital aí para o vídeo, mas ele explica, por exemplo, a holostase, né? Sobrecarga de holostase do tipo 1 seria, por exemplo, quando eu não obtenho energia suficiente para lidar com o estresse, né? Então, seria lá aquela que a gente falou, até tem um vídeo, né? Que era da energia, o vídeo que tem os soldadinhos aqui no canal, né? Os soldadinhos lá do Toy Story, que é o vídeo lá que fala que a energia extra ajuda a saúde óssea dos militares. Porque estava, segundo aqui o artigo, eles estavam sobre uma sobrecarga de alostase lá do tipo 1, qual que era? Eles não estavam consumindo energia suficiente para os períodos semanais ali de treino que eles tinham. Por outro lado, uma sobrecarga de alostase onde eu obtenho calorias demais por uma dieta, né, vou tendo sobrepeso, por exemplo, ou ficando sedentário, seria uma alostase do tipo 2. Só uma questão aí, né, uma sobrecarga de alostase do tipo 2. E aí, então, entendendo esses conceitos aí, né, ele acaba dizendo, mostrando essa questão aqui que é bem interessante para a gente, né? Os tipos de estresse. Então, ele fala, o que é o estresse positivo? Então, o estresse positivo é aquele que tem que o seu cérebro, independente das suas experiências, dos seus conhecimentos, capacidade, então, percebe aquilo como um desafio, né? Um desafio pessoal, uma coisa que você vai entrar com satisfação, tal. Você faz uma avaliação, olha e fala, pô, e desse campeonato aí de jiu-jitsu é uma coisa boa, um bom desafio para treinar minhas habilidades, você é um cara competitivo, você quer aquele como um crescimento, né? E aí, qual que é o resultado disso? Um senso de maestria, controle. Isso
em diferentes regiões do seu cérebro vai gerar uma mudança, tanto na estrutura como na função de regiões do seu cérebro, positiva. Como assim positiva? Regiões como o hipocampo, que está ligado à memória declarativa, aprendizado, tal, melhoram, de volume cresce. Seu córtex pré-frontal cresce, tem até um vídeo sobre o córtex pré-frontal aí, como se ele fosse um sistema imune do sistema nervoso, é o vídeo do Kung Fu Panda. Ó, deu 15 minutos, já vou parando. É o vídeo do Kung Fu Panda, né? E aí isso gera a boa autoestima, ou autoestima alta, um bom senso de auto-julgamento e controle, né? E aí, agora começa a ter o chamado de estresse, o estresse ruim, né? Então, lá no em inglês o pessoal fala, né, shit happens, né? Ou seja, problemas, né? Não vou falar exatamente o problema, acontecem. E aí, tem dois níveis aí, né? Um é o estresse tolerável, que é o quê? É uma coisa ruim que aconteceu, não é um desafio, é uma coisa realmente, uma coisa ruim que me acontece, mas dependendo da minha experiência prévia, da minha arquitetura cerebral saudável e principalmente de eu ter apoios, né? Ter família, amigos, ter um suporte nas minhas relações, isso vai acabar sendo, no final das contas, superado, né? Era uma coisa ruim, mas eu superei dado a suporte familiar, de grupo, de amigos, apoio profissional, enfim. Isso também, de novo, vai manter a arquitetura do meu cérebro saudável, dessas estruturas que eu falei, e manter, da mesma forma, a autoestima, julgamento sobre si mesmo e o controle de impulsos, né? E aí tem o estresse tóxico, né? Que eles chamam aí. Então, repara, tanto o estresse tolerável quanto o estresse tóxico seriam os chamados de estresse. O primeiro estresse ali positivo é o estresse, o estresse bom, tá? Vamos pensar assim, para equalizar as nomenclaturas. O estresse tolerável e o estresse tóxico seriam os estressores ruins, né? Apesar, no caso do tolerável, em função do meu suporte, eu consiga superar. Aí acontece muitas vezes, né? Se eu não tenho suporte, além de não ter suporte, ele fala de umas coisas mais importantes aí da questão da falta de suportar o estresse, é justamente, né? A quantidade, a qualidade do meu suporte e o senso ou não de controle. Então, se eu não tenho, né? Quando geralmente uma das coisas que está muito ligada à falta de controle é a baixa autoestima. Então, a baixa autoestima dá uma diminuição do senso de controle, e a diminuição do senso de controle prejudica a autoestima, tá? E é o que está aqui, ó, né? Efeitos adversos ou eventos adversos não tamponados, né? Porque eles são de grande magnitude, pode ser uma coisa fisiológica, uma coisa psicológica, como ser hipertenso, ter cortisol alto como na depressão maior, tá mudança de turno, não dormir direito, elevação crônica de citocinas inflamatórias, né? Queda do cortisol, agora acontece, aí você vai ter doença autoimune, doença inflamatória. Então, e falta de suporte, né? Então, o resultado é você tem uma estratégia pobre, né, de lidar com isso e vai ter uma recuperação comprometida, ó, se é que vai recuperar totalmente, né? E isso vai aumentar o risco de desenvolvimento de desordens físicas e mentais, né? E vai comprometer aquelas regiões que eu falei, vai comprometer o hipocampo, diminuir o volume dele, vai comprometer o córtex frontal, né? Diminuir as funções importantes dele, vai muitas vezes aumentar o volume da amígdala, que é aquela região ligada ao medo, à agressão e a percepção de impotência, né? E desregulação dos sistemas fisiológicos, né? E aí ele fala que nessa figura é para mostrar, quando ele fala dessas situações todas, seja o estresse positivo, do tolerável, do tóxico, que é interessante, complicado, porque a gente sempre fala muito de cortisol e sistema simpático ali, né, como adrenalina, noradrenalina, ou eixo hipotálamo hipófise adrenais, onde vem ali o adrenalina 80% e noradrenalina. Repara, né, a adrenalina é um hormônio, a noradrenalina é um hormônio via adrenal, mas também é um neurotransmissor, né? Principalmente neurotransmissor, vamos pensar assim. Então, é muito complicado essas questões, né, pensando na função, aqui ele está falando aqui, né, função nervosa, o que acontece em termos de cognição, depressão, envelhecimento, diabetes, isso tudo vai mostrar como é que você vai lidar com o estresse, questões metabólicas, né,
questões de outros órgãos, aqui ele fala do cardiovascular, função imune, e é complicado, porque quando você pensa no mecanismo, uma mensagem que ele quis dar bem, quando você pensa nesse mecanismo de carga alostática, ele mostra que tudo que acontece com um hormônio vai acontecer com os outros, no sentido assim, não exatamente igual, mas, por exemplo, muitas vezes alguns hormônios vão aumentar e eles vão implicar, esse aumento dele, ou diminuição dele, vai implicar em outras coisas. Então, citocinas inflamatórias vão mudar em função do cortisol, que vai mudar em função do DHA, que vai mudar em função do estresse oxidativo e por aí vai. Então, quando você vê que você está uma sobrecarga de alostase, né, ou sobrecarga alostática, você tem que entender que esses moduladores do estresse, eles vão ficando desregulados, né? Então, uns vão aumentando, uns vão diminuindo, e um influencia no outro. Isso é uma forma só para a gente entender o que a gente está falando agora, das consequências de longo prazo aí que você vai tendo, por exemplo, naquele estresse tóxico, né? Tanto nas estruturas do sistema nervoso, nas estruturas do coração, na estrutura imune, nas estruturas metabólicas, funções deles, porque é muito complexo e você teria que, na verdade, ter o estresse e voltar ao normal. Então é isso, gente, tá? Um vídeo um pouquinho diferente no sentido de que não é um artigo, nem de revisão, é um capítulo, tá? Mas assim, quando são artigos de revisão, eu falo sobre um tópico, né? Assim, uma pesquisa, alguma coisa. Esse eu quis, na verdade, ainda que fosse uma revisão, eu quis trabalhar um conceito, que é esse conceito de estresse, né? Visando o estresse psicológico, diferenciando um pouquinho o que é homostase, alostase, etc. Para a gente ir entendendo aqui no canal as coisas que vão sendo feitas, tá ok? Deixe seu like aí, chame seus amiguinhos aí para não ter carga estática, não ficar nervoso. E é isso aí. Bem-vindo aí, quem está entrando. Chame pessoas aí para o canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.